Mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Então vamos iniciar o nosso estudo com a nossa oração. Senhor Jesus, nos envolva com a tua paz, que o teu reino de esperança possa ser sentido por cada um de nós. Envolva aqueles que se encontram na enfermidade do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre amado. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos do livro Os Mensageiros. Então, vamos para o primeiro slide. Estamos no primeiro slide com as informações do capítulo, livro Os Mensageiros, capítulo 24, de nome A Prece de Ismalha. André Luiz vai narrar neste capítulo a prece de Ismalha e os efeitos desta oração na vida espiritual. E André Luiz, com a sua sensibilidade espiritual, percebe a aura, isto é, o halo vital, as irradiações de Ismalha no momento da prece, da oração, bem como a aura do mentor Aniceto, que, segundo André Luiz, tem uma cor lilás surpreendente. A de Ismalha, uma luminosidade forte, azul. De Alfredo, um verde sem muita expressão, de forma normal. Então, irmãos, vamos estudar estas vibrações em que a prece de Ismalha vai despertar. É uma ação terapêutica para estes irmãos que se encontram nestes pavilhões, no posto de socorro, na vida espiritual. E a prece de Ismalha, ela vai desenvolver o despertamento de alguns irmãos, a fim de que eles possam acordar na vida espiritual e entender que a vida segue o seu rumo. Então vamos para a página 2. Página 2, amigos dos estudos. Nós estamos no slide 2, temas do capítulo. Vamos desenvolver algumas reflexões a respeito dos conteúdos do capítulo 24 do livro Os Mensageiros. O primeiro item, halo vital. Halo vital, conforme sabemos, são emanações, fluidos que se irradiam em volta do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. E o halo vital, ele possui vibrações, cores, cheiro e demais propriedades espirituais. E conforme estamos estudando, a Ismalha, ao fazer uma prece no ambiente em que encontram-se os irmãos enfermos, anestesiados, com seus pesadelos, com as suas experiências das suas últimas encarnações. E Ismalha, ao fazer uma oração, ela irradia, através do seu corpo espiritual, luzes, luminosidades que representam a evolução daquele espírito. E o halo vital, que é a aura, é a identidade, a natureza espiritual, que identifica a realidade do nosso psiquismo, da nossa mente. E o item 2 deste módulo, página 2, o item 2 é gradação espiritual. Todos nós temos as escalas evolutivas. O espírito avança na medida em que ele desenvolve em si os valores intelectuais, morais, méritos. Nosso André Luiz,
ao perceber as luzes, as cores das emanações que saem do halo vital de cada irmão que se encontram neste ambiente, ele percebe a gradação espiritual de cada um deles. É interessante dizer, irmãos, que o aniceto, por exemplo, ele tem uma cor em sua aura, uma luminosidade com cor lilás, que significa um amor profundo, um amor universal. Com isso, nós podemos concluir que nós estamos avançando na medida em que nós aceitamos as leis divinas, as leis naturais, e avançamos em nos tornarmos luzes. Como diz Jesus, brilhe vossa luz. Mas são valores que vão exigir de cada um de nós esforço, merecimento, dedicação, renúncia, as qualidades, as virtudes. Com isso, André Luiz, neste capítulo, ele diz com muita clareza para todos nós que tudo é uma questão de mérito, ou merecimento. Nós não podemos alcançar a evolução improvisando. Devemos viver esta realidade, isto é, esforço, merecimento, evitando com isso as fantasias do ego, da infantilidade, porque quando ainda agimos de forma imatura, improvisamos em vez de escolher a evolução consciente do caminho reto. Vamos para o item seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos do capítulo 24 do livro Os Mensageiros. Então, amigos, vamos ler, estudar trechos deste capítulo. Narração André Luiz. A voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Um momento na leitura. André Luiz está relatando, neste trecho do capítulo 24 do livro Os Mensageiros, o momento em que Ismalha está fazendo uma prece, a fim de que ela possa auxiliar os irmãos que se encontram adormecidos neste ambiente, nos pavilhões que amparam estes irmãos que dormem. E André Luiz observa luminosidade em volta do corpo espiritual de Ismalha. Vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo,
cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Finalizamos a leitura, irmãos. André Luiz relata as luzes, as vibrações que se desprendiam, que emanavam dos perispíritos dos irmãos que se encontravam ajudando, auxiliando os enfermos daquele ambiente. E André Luiz diz na parte final da leitura que alguns irmãos, eles não apresentavam luzes em seus corpos astrais. Diante disso, nós podemos concluir que cada um segundo as suas obras. A luz que nós podemos desenvolver ao longo da vida são tarefas pessoais, personalíssimas, de modo que nós devemos desenvolver conforme Jesus citou em seu Evangelho: brilhe vossa luz. E Aniceto apresentou a luz lilás surpreendente. Enfim, irmãos, vamos desenvolver valores internos para que possamos viver segundo os princípios, as determinações do Pai da vida. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver, amigos dos estudos, o nosso estudo comparativo. Como de rotina, nós temos o livro Céu e Inferno, Livro dos Espíritos e o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o capítulo 24. Então vamos ler e refletir o Código Penal da Vida Futura, da qual está no capítulo 7º, da primeira parte do livro Céu e Inferno. E este artigo pode nos auxiliar a fim de que possamos entender a respeito destes irmãos adormecidos que se encontram no posto de socorro na vida espiritual. E André Luiz está presenciando a oração de Ismalha, a fim de que, com a oração da Ismalha, possam estes irmãos despertar para a vida espiritual. Então vamos à leitura do artigo 4º do Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Amigos, nós lemos este trecho, uma parte do Código Penal da Vida Futura, o artigo 4º, e Allan Kardec não deixa dúvida a respeito do amparo de Deus perante todos nós, criaturas, filhos, que precisamos, como filhos, precisamos das responsabilidades perante a causa inteligente, o Pai da vida. E segundo o capítulo 24, estes irmãos que adormeceram na vida espiritual, anestesiados em seus pesadelos, nos seus erros, Deus, essa causa inteligente, segundo o artigo 4º, vai receber todos eles através das suas leis e das experiências das vidas
a fim de que possamos alcançar a libertação de si mesmo. Vamos fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Hoje eu trago a questão 922. Encontra-se no Livro dos Espíritos tal questão e, no seu conteúdo, esclarece a respeito de orientações que o Espírito Superior orienta cada um de nós como proceder diante da vida. Então vamos à leitura. Pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Finalizamos a leitura, irmãos, e segundo a resposta da questão 922 do Livro dos Espíritos, o Espírito Superior nos orienta a todos nós, a respeito de como proceder diante da vida, a fim de que possamos alcançar a beleza da perfeição, a liberdade e a verdade. E segundo a resposta da questão 922, diz o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, para que possamos alcançar felicidade, a posse do necessário vai propiciar para todos nós o suficiente, a fim de que possamos alcançar as riquezas imateriais, as riquezas do Espírito, do Eterno. Assim sendo, quando eu tenho a posse do necessário no mundo material, eu me liberto das ambições, dos excessos que escravizam todos nós ao mundo transitório. E a resposta 922 do Livro dos Espíritos ainda esclarece que, em relação à vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Isto é, irmãos, todos nós precisamos destas orientações. Resumindo, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Com tais orientações, podemos alcançar a felicidade espiritual. E finalizando, no quadro 3, temos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Assim falou Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Vou repetir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, irmãos, segundo o Mestre Jesus, vida é no sentido espiritual. Vida com luz, vida com os valores sublimes do Altíssimo, somente através de Jesus. Jesus é o nosso consolo, o nosso amparo, a nossa rota, o caminho que devemos seguir, mesmo que os nossos pés estejam sangrando, devemos perseverar com o Mestre, porque a construção de um ser de luz nasce no nosso íntimo, em nosso pensamento, em nossa consciência, e com isso nós podemos despertar o eu superior, o Cristo interno que todos nós temos, adormecidos, tais Cristos internos, ou anestesiados com as coisas transitórias da vida. Então vamos despertar o nosso Cristo interno, a fim de que possamos alcançar a porta estreita
do Senhor Jesus, do seu Evangelho. Estamos na página 5, ainda no módulo Correspondências Doutrinárias. Amigos dos estudos, irei apresentar um tema coincidente com o conteúdo do capítulo 24 do livro Os Mensageiros. Tal conteúdo encontra-se no capítulo 5 do livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. André Luiz recebe uma orientação do mentor Silas, que esclarece a respeito do halo vital, que são emanações que se irradiam do nosso perispírito, conforme ocorreu no capítulo 24, estamos estudando hoje, em que Ismalha, ao fazer uma oração, emanam do seu perispírito vibrações, cores, dos quais representam a nossa essência divina, quem realmente somos. E Silas explica no capítulo 5, de nome Almas Enfermiças, do livro Ação-Reação, a respeito deste tema. Então vamos fazer uma leitura para que nós tenhamos as elucidações a respeito do tema aura. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Finalizamos a leitura, segundo as palavras do mentor Silas, do livro Ação-Reação, que é orientador de André Luiz. Esta exalação peculiar, este halo vital, representam a nossa identidade, a nossa essência, de modo que André Luiz, ao receber estas orientações, podemos concluir que Ismalha, como exemplo do capítulo 24 do livro Os Mensageiros, ela representa, com seu progresso espiritual, emanações de luz, vibrações de conforto. Tais progressos são construções, são méritos dos quais todos nós podemos alcançar. E Silas explica, neste fragmento, neste trecho do capítulo 5 do livro Ação-Reação, que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital, das energias que lhes vibram no âmago. Com isso, amigos dos estudos, segundo o mentor Silas do livro Ação-Reação, capítulo 5, estas emanações fluídicas que se desprendem do nosso perispírito são identificações inequívocas da nossa natureza espiritual, quem realmente somos. Assim sendo, a personagem Ismalha já progrediu em sua espiritualidade, porque ela apresenta uma luz, ela apresenta na sua aura vibrações agradáveis, vibrações sublimes de luminosidades. Com isso, podemos entender que o nosso perispírito é o arquivo ativo, vivo, dos nossos pensamentos, das nossas ações e atitudes. Fiquem na paz.